Segundo Bert Hellinger, o pai das constelações sistêmicas, em vez de ter uma alma, nós participamos de uma alma, ou seja, fazemos parte de um sistema familiar que possui uma consciência, ou seja, uma alma. Essa alma ou consciência age sobre todos os membros do sistema familiar de modo imperceptível, de modo inconsciente. Dessa maneira, você pode dizer ou pensar: eu odeio minha família, não sou como eles. Ou eu jamais farei como meu pai ou como minha mãe, eu sou diferente. Até que você se pega agindo como eles ou se comportando exatamente como aquele que você critica. Mas por que isso acontece? Esse todo inconsciente pode ser observado pelos efeitos repetitivos sobre os membros da família. Por exemplo, o avô era próspero profissionalmente e com determinada idade perdeu tudo. Anos mais tarde, o neto, no auge da prosperidade profissional, vai à falência. Ou a família possui vários membros que não conseguem ser felizes no amor, ou se divorciam ou não conseguem levar adiante um relacionamento. Padrões repetitivos de comportamento ou fatores negativos nos mostram que há algo não olhado influenciando os membros do sistema familiar. E esse algo é tão forte que quando vemos, estamos fazendo coisas que evitamos ao máximo. Por isso, diga-nos como é a sua família e te diremos como foi a sua vida até aqui. Mas é possível mudar o sistema, fazer coisas diferentes, viver uma vida diferente dos nossos familiares? Dá para mudar, embora não seja tão fácil como falar? Sim, mas a primeira chave para abrir novas portas está em compreendermos essa sistemática e então perceber até que nível você consegue viver essa diferença. Boa noite a todos, estamos começando mais um programa Introspectismo, um programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. No programa de ontem estávamos falando sobre a ancestralidade e o Dr. Celso Sheffer explicou para nós como a ancestralidade ainda é ativa na nossa participação inconsciente, como somos ainda influenciados e como acontece essa influência, como o nosso radar límbico acaba captando sensações, sentimentos e até mesmo emoções que estão ressonando aí já há muitos anos, há muitas gerações das nossas famílias, o que nos leva muitas vezes a repetir algumas ações. E nesse programa, nós vamos aqui explicar que tipo de repetição pode acontecer. Quais são os padrões, o que nós percebemos, o que o doutor constata nas pesquisas que ele faz constantemente em consultório, quando ele faz seus trabalhos terapêuticos, o que nós percebemos muito, o que é perceptível em grande maioria como repetição, como padrões que muitas vezes acabam que as pessoas acabam não conseguindo se desvincular de uma situação, de uma prática, de um vício, de um problema, às vezes até mesmo de uma doença. E nesse programa nós vamos citar aqui alguns exemplos, alguns casos de repetição que em sua maioria acabam recebendo uma espécie de influência ancestral. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite, Cleiton. Boa noite aos telespectadores do canal 38 de Apucarana. É importantíssimo perceber que nós jamais, em hipótese alguma, estamos desligados da nossa árvore genealógica, da nossa história familiar. E temos duas formas de viver. Uma é viver no automático, é quando eu não passo pelo processo da individuação, me integro totalmente ao meu sistema e com gratidão eu recebo as bênçãos desse sistema familiar e todo o peso do sistema familiar eu deixo com eles. Essas duas formas. Eu deixo o peso com eles ou então eu tomo consciência inconscientemente que toda a história de fracassos e adoecimento faz parte do meu eu e consequentemente eu vou repetir este padrão de sofrimento ou de fracasso vivenciado nas gerações passadas. Como todos sabem, o nosso instituto é um instituto de pesquisas. Nós somos pesquisadores do genoma mental. Eu fui homenageado em 2007 pela FATEPAR, Faculdade de Teologia e Filosofia do Paraná, como
um psicocientista em genoma mental, pelos trabalhos que eu apresentei naquela comunidade teológica, dos resultados alcançados em pacientes com as mais variadas síndromes e as mais variadas neuroses e psicoses, e tiveram ali o equilíbrio. Nós não chamamos de cura. Nós no IPTH nós não curamos ninguém. Nós proporcionamos o reequilíbrio energético e conseguimos despolarizar as memórias que adoecem as pessoas nas mais variadas síndromes e patologias, tanto física quanto psíquica, da forma como nós chamamos. E é muito interessante a gente compreender que as nossas células físicas, na verdade elas não são físicas. Se você estudar a fundo o átomo, o nêutron, o prótons, até formar a célula, é algo enigmático. As células, elas são espirituais, na verdade, e elas contêm um código. Todas as nossas células têm um código binário. O que é binário? Um código binário armazena milhões de informações, alguns bits de informações. Então, dentro dessas células, há uma comunicação extracorpórea. Por exemplo, as minhas células se comunicam com meu pai aonde ele estiver, no Brasil, fora do Brasil ou no pós-morte. Meu pai é vivo ainda e Deus queira que ele viva muito. Mas a minha mãe, por exemplo, já desencarnou, fazem 9 anos. Então as minhas células podem se comunicar com as células perispíriticas dela, mesmo se ela estiver no Seol ou se estiver no seio de Abraão, que é a 7ª dimensão. Essa comunicação é feita desta forma, via códigos binários. E se eu aqui me comporto de uma forma positiva, eu entendo a minha missão, eu entendo o meu chamado e eu desenvolvo esta missão como um ser espiritual, como um membro da família, então os códigos das minhas células, elas vibram numa frequência de amor, de satisfação, de prazer em viver, de prazer em realizar a minha missão. Então, elas vão se codificar com as células da minha mãe, por exemplo, que morreu há 9 anos atrás. E há uma comunicação positiva e as células dos nossos ancestrais enviam as ressonâncias positivas, positivando a minha existência, potencializando o meu inconsciente e toda a minha psicoesfera espiritual. Assim acontece as repetições boas, que é o lado bom da vida, o lado bom da nossa ancestralidade. Da mesma forma, os adoecimentos. Os padrões de adoecimento acontecem pelas transmissões binárias das células perispíriticas, tanto nossa quanto dos nossos ancestrais. Se nós temos uma visão de vida, esse mundo é o mundo cão, esse mundo tem que acabar mesmo, porque não tem sentido viver aqui. Então esses códigos das minhas células, eles mandam um sinal extrafísico dentro desse campo informacional, e é muito importante falar que esse campo que nós falamos, ele é cientificamente comprovado. Não é nenhuma hipótese, nem uma crença. É assim que funciona. Então, se eu tenho uma vibração baixa, se eu tenho uma vibração de adoecimento, se eu vou na farmácia ver se tem remédio novo lançado para o diabetes, para o colesterol, para outros tipos de patologia, eu estou entrando em conexão com essas patologias, e os códigos binários das minhas células que contêm essas informações se conectam com as células perispíriticas dos nossos ancestrais. E ali há uma fusão binária de informações, são enviadas essas informações pelos nossos ancestrais e as nossas células recebem e conectam com aquelas informações que já vieram adoecendo gerações e gerações e gerações. E quando nós falamos em adoecimento, não falamos simplesmente adoecimento físico, adoecimento psíquico, adoecimento nos relacionamentos,
adoecimento nas finanças. Cleiton, é mais ou menos dessa forma que as células se comunicam, né? E nós assimilamos e repetimos o destino vivenciado pelos nossos ancestrais. E o que é mais comum acharmos para o pessoal que está em casa poder ter, quem sabe, se visualizar ou visualizar exemplos na sua própria família? Questões como drogas, bebidas, separações, suicídios, doenças. O que nós poderíamos citar como exemplos práticos de repetição familiar? Então, nós chamamos essas memórias de estilhaços da alma. Quando esses estilhaços da alma são enviados nos campos informacionais pelos eventos traumáticos acontecidos. Por exemplo, um suicídio, um assassinato, ou a pessoa, por alguma razão, ela desiste de viver, ela adoece, ou ela faz algum mal para alguém. Isso são chamados estilhaços da alma. E quando esses estilhaços entram em conexão com as células perispíriticas do nosso corpo físico, e normalmente, Cleiton, é depois que nós entramos no terceiro nível do estado de sono REM. É nesse momento que as nossas células perispíriticas ganham liberdade e fazem a conexão com o nosso sistema familiar através dos campos informacionais. A partir daí, os estilhaços da alma só são percebidos nos seus efeitos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. A avó tinha enxaqueca, a mãe também tem enxaqueca, a filha tem enxaqueca e agora a neta tem enxaqueca. Olha, eu falei ali 4 gerações que repetem o mesmo padrão de dor, de cabeça, de enxaqueca. Agora, de onde vem, o que dá suporte, por exemplo, à enxaqueca? É algo que aconteceu antes da avó. Aquilo está vivo lá naquela geração anterior e aquilo que houve serve de base para as ressonâncias que são captadas pelas células da avó, que são transmitidas para a filha, que são transmitidas para a neta. Isso eu falei de uma questão básica e simples e é muito comum isso. E agora, como que nós fazemos, por exemplo, dentro do método ASMI? Nós não queremos saber quantas gerações já sofreram de enxaqueca. Nós enviamos um comando mental para que o encéfalo perispíritico abra o código primário do adoecimento, a gênese da enxaqueca, no caso que eu estou falando. Então, abre uma cena de uma geração, lá, 6ª, 7ª, 8ª geração, e lá está o evento traumático e perturbador. Lá houve a codificação daquela dor chamada enxaqueca. E aí nós conseguimos compreender e despolarizar a memória e desprogramar o DNA, porque nas correntes do DNA vem aquelas informações. É o DNA que traz esse campo de memória e também transmite às células. Então nós fazemos a despolarização lá na geração aonde está a gênese do problema. E automaticamente isso vem reverberando até a última geração que sofre da doença, da dor de cabeça, por exemplo. Mas nós temos as mais variadas síndromes de repetição. São fracassos amorosos, pessoas que não conseguem se relacionar, pessoas que trabalham e o dinheiro não tem poder de compra, pessoas que têm uma síndrome muito interessante, principalmente aqui no norte do Paraná e no Vale do Ivaí. A síndrome que tem nos intrigado. Nós estamos há 29 anos trabalhando no norte do Paraná, a nossa fundação foi em Londrina, estamos há 10 anos em Apucarana e tem uma síndrome, Cleiton, que tem me inquietado, que é a síndrome das pessoas que terminam a existência tendo basicamente a casinha para morar, mas não conseguem nem pagar água e luz. Mas já foram ricos, tiveram muitas posses e vieram perdendo. Aí o vô perdeu tudo que tinha, acabou a vida morando na casinha de fundo de um parente, aí o pai também, o filho e agora o neto está na mesma situação. E a pergunta é, Cleiton,
onde estão esses códigos e como eles são transferidos. Esse é o nosso lema de estudo. E também, mais do que isso, saber o porquê que isso acontece, né? Por que que meu avô perdeu, meu pai, e eu me vejo perdendo agora, com certeza não quero. E fica aquela pergunta do porquê que nós perdemos. E acredito que isso seria respondido no programa de amanhã, não é mesmo? Chegou o final do nosso programa, não dá para nós responder, mas a gente pode responder no programa de amanhã. E se você se identificou com algo, manda uma mensagem no Zap ou nas mídias sociais, aí no rodapé do seu televisor, e faz a pergunta lá, nós respondemos aqui no ar. Um grande abraço a todos e até amanhã. Esse foi o programa Introspectismo de hoje. Se você quer ter acesso a mais conteúdos como esse, acesse as nossas redes sociais que aparecem na tela aqui embaixo ou entre em contato conosco. Aguardamos vocês!